Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Hoje os nossos músicos não vieram, então eu vou colocar a música do Padre Germano, que é o nosso mentor, e a gente canta acompanhando aqui a tecnologia, né? Tem um mentor? É o Padre Germano. Padre Germano. Olhai por nós, dá-nos a bênção do Senhor. Vamos levando, olhai por nós que todo caminho do amor. Esperemos sempre mais comigo, sempre pronto para nos amparar. Esperemos comigo de fundamental, para dizer o amor e orar. Nosso esperame é uma tarde para de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de temor e de amor. Toma o tempo do orador. Não. 50 minutos, né? Mais ou menos. Bom, meus irmãos, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e o Espírito Alemão. A mensagem diz assim: na meditação, e foram sós num barco para um lugar deserto. Está em Marcos, no capítulo 6, versículo 32. Suas mãos permanecem. Esqueci. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia recolhida nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural, nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes e as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos, em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente, eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales
e a voz vos falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e mais feliz. Teu coração com ele, com Jesus, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem nos traz uma reflexão que muitas vezes ficamos presos aos nossos problemas. E eles nos atormentam, e eles nos incomodam. E a gente esquece que nós temos o mestre dos mestres, aquele que tem a solução, aquele que é a nossa fortaleza, que é Jesus. Então, naqueles momentos difíceis, em que faltam forças, em que ocorre a incompreensão, em que a gente tem problemas múltiplos na vida e nos sentimos, às vezes, enfraquecidos, vamos lembrar que Ele está sempre conosco. Vamos lembrar que Deus envia para junto de nós os seus bondosos mensageiros e nós não estamos sozinhos. Agora, precisa que nós abramos a nossa porta do coração, que a gente abra o nosso campo vibracional para que a gente receba os nossos benfeitores e eles nos dê, se eles não derem a solução, mas eles vão nos dar força, vão nos dar coragem, vão nos dar confiança de que tudo passa, que Deus vai estar sempre ali conosco, nos amparando, que os benfeitores estão conosco nos amparando e nos fortalecendo. Então a mensagem é essa, meus irmãos. Bem simples, mas bem profunda, principalmente para nós naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia que Ele nos ofereceu, por mais uma oportunidade de enfrentarmos o dia a dia. E vencemos o dia, ainda que não tenhamos vencido nossos problemas. Chegamos essa noite e Deus, na sua infinita misericórdia, abriu essas portas para nos receber como um pronto socorro de almas. E somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. E nos acolhe e nos recebe como uma escola, onde vamos sempre refletir os ensinamentos de Jesus para nos fortalecer na fé. Obrigado, Pai, por essa casa abençoada, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, no Teu nome. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Padre Germano e toda a legião de trabalhadores espirituais dessa casa. E pedir aos nossos irmãos trabalhadores espirituais que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar e intuir o nosso querido irmão Sérgio, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquele conforto que a gente precisa ouvir. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e agradecer ao nosso irmão Sérgio, em nome de todos os aprendizes do bem, encarnados e desencarnados, pela sua presença, meu irmão, muito obrigado, tá? Pelo seu comparecimento, por dispor do seu tempo e da sua boa vontade para estar conosco aqui. E eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas e muitas, até que a gente volte para a parte espiritual e trabalhe por lá também. Fica com Deus, irmão. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu venho a essa casa aqui, né? Uma casa que me recebeu tão bem. E eu fico muito feliz, eu estava dizendo aqui ao Gilvan, que eu fico muito feliz quando eu venho pela primeira vez a uma casa, né, para fazer qualquer coisa, não só falar, mas me chamar para ajudar também, né, a fazer a cesta básica, ajudar na coisa que né, eu sou meu nome é Sérgio Bezerra, eu sou do Centro Espírita Irmão Esperança, uma casa pequenininha que fica lá no bairro do Santo Cristo, lá perto da rodoviária, atende aquela comunidade ali da Providência, do Morro do Pinto, da Saúde, né, também. E nós estamos aqui, né, com todos vocês, co-irmãos, né, nessa grande cidade, nessa grande escola,
que é a nossa cidade do Rio de Janeiro. E como a gente está no mês de março, né, o março comemora-se o mês da mulher, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Então nós estamos falando sobre as mulheres do Evangelho. E hoje nós vamos falar... Não. Não foi, não? Sobre... Acho que vai aqui. Mudou? Hoje nós vamos falar sobre Joana de Cusa. Todo mundo conhece Joana de Cusa? Pelo menos já ouviu falar, né? Sim. Joana de Cusa é uma mulher do Evangelho que não é muito falada. Na realidade, ela foi citada 2 vezes só no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, como vocês saibam, né? Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas era grego, era médico e foi discípulo de Paulo de Tarso, né? Está lá no livro Atos dos Apóstolos, né? Que o Lucas então faz várias viagens junto com Paulo de Tarso e ele faz o seu evangelho principalmente com os relatos dos apóstolos, de Pedro, com o relato de Tiago Menor, Tiago de Alfeu, e principalmente Maria de Nazaré, porque Lucas esteve em Éfeso, na casa da Santíssima, aonde João Evangelista leva Maria de Nazaré, depois que ele sai lá da ilha de Patmos. Então, Lucas, ele fala para a gente, acho que é aqui, né? Isso. Ele fala para a gente que, eu não vou ler aqui, né? Não sei se dá para ler, se não der, a gente lê. Assim, aí atrás, quem está último, você consegue ler? Não? Então eu vou ler aqui, ó. Vamos lembrar da experiência do exemplo de Joana de Cusa, personagem que viveu na época de Jesus. O evangelista Lucas se refere a ela em 2 oportunidades em seus apontamentos. Na primeira oportunidade, Lucas se refere a ela no capítulo 8, versículos de 1 a 3, onde ele fala que ela era... Ele fala de 3 mulheres e fala, então, de mulheres que foram curadas por Jesus, aonde Jesus tirou demônios. Né? Naquela época, né, o trabalho da desobsessão era chamado tirar demônios. A gente sabe que demônio vem da palavra démon, do grego, que significa gênio, que pode ser traduzido por espírito, né? Fazendo uma tradução, digamos assim, não formal, mas mais direta. E aí ele disse para a gente assim, ó, e andavam com ele os 12 apóstolos, e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidade. Ele fala então de Maria, chamada Madalena, Maria de Magdala, da qual tinham saído 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então, né, Lucas então cita Joana nessa passagem do Evangelho. Depois ele volta a citar Joana de Cusa lá no capítulo 24, onde a identifica como uma das mulheres, tá, que foi no sepulcro de Jesus e foi fazer o que? Quando um judeu morre, né, é necessário que se faça o tratamento do corpo. Então ela foi fazer, junto com Maria Madalena e outros, foi fazer o tratamento. E tinha que lavar, tinha que dar banho de ervas, né? Tanto é que Joana de Cusa, ela é muito mais conhecida no lado oriental, né, da humanidade, principalmente na igreja ortodoxa, e ela é conhecida como Joana da Mirra, porque ela levava, e mirra era uma erva caríssima, e ela levava mirra para passar em Jesus. Por que ela levava mirra? Porque ela era rica. Tá? Você não comprava mirra ali, né? Você tinha que ter dinheiro. E aí a gente fala aqui, ó, onde uma das mulheres que vindo da Galiléia, tendo observado que o seu corpo, ao ser descido da cruz, fora simplesmente envolvido no lençol e depositado no sepulcro aberto na rocha, cedido por José de Arimateia, preparou aromas e bálsamo e no primeiro dia da semana foi ao sepulcro. Então Joana de Cusa, Joana de Cusa era discípula de Jesus. Significa dizer uma coisa muito importante. Jesus talvez tenha sido o primeiro ou um dos primeiros homens a
não só tratar as mulheres, né, com igualdade, mas também dar voz às mulheres, né? O machismo já existe há muito tempo. E naquela época, os judeus, né, eles eram muito machistas. Eles eram tão machistas que qualquer homem poderia simplesmente, né, não quero mais, podia, né, não quero mais o casamento e colocava a mulher fora. Era isso que acontecia. E a mulher não podia casar com outro, só podia casar com o irmão dele se ela fosse viúva. Se ela não fosse viúva, se casasse com outro, ela era considerada adúltera e a pena era a lapidação, que era morrer por apedrejamento. Era dureza, né, ser mulher naquela época. Jesus dava voz às mulheres. Todas as mulheres, né? Maria de Magdala, então, né, a gente lê, já até tem filme, série sobre ela, está, né, passando na televisão. E Maria de Magdala era uma pessoa extremamente esclarecida, né? O pai dela deu educação, mas naquela época ninguém, o marido dela não gostava disso porque ela sabia mais do que ele. Mas é outra história, não vou falar de Joana de Cusa. Bom, então, como eu disse, Joana era rica e era então mulher de Cusa. Joana de Cusa significa Joana, mulher de Cusa. Quem era Cusa? Cusa era o procurador de Herodes. Quem era Herodes? Herodes era o tetrarca da Galileia. O que é tetrarca? Tetrarca é um sinônimo de governante. Mas, na realidade, tetrarca é um sinônimo de governante, monarca. Ele era rei de um reino que foi dividido por Roma. Naquela época de Jesus, né, Roma, ela invadia, tomava o território, mas ela não tinha o hábito de governar. Ela deixava aquele território com o seu povo, com um governante do seu povo, e deixava que a cultura do seu povo continuasse. Ela apenas tinha lá soldados para poder garantir que não houvesse nenhuma insurgência e cobrava impostos, né? Claro, né? Ela vivia cobrava impostos. Então, Herodes, que se chamava na realidade Herodes Antipas, rei da Galileia, ele era um tetrarca. Por que ele era tetrarca? Porque ele era filho de Herodes o Grande, que governou todo Israel. E Herodes o Grande, quando ele morre, ele deixa um testamento deixando o seu reino para ser governado por seus 3 filhos. Ele tinha 4 filhos. Ele tinha o Herodes Antipas, Galileia. Ele tinha o Arquelau, Herodes Arquelau, que governava a Judéia e a Samaria. Ele tinha Filipe, que governava todo o restante, e ele tinha um outro chamado Herodes Filipe, que morava em Roma. Esse daí, Herodes não deixou nada para ele. Porém, para que o testamento de Herodes o Grande fosse válido, era necessário que aqueles que eram filhos deles, que para quem ele deixou o governo, tivesse o aval de César. Então, foi necessário que eles fossem a Roma, conseguiram o aval de César, e aí sim eles se tornaram tetrarcas, né? Aqueles que estão sob, né, o domínio, sobre o governo de César. Então, Herodes, ele era o governador da Galileia e da Pérea, né? É só título de cultura, né? Mas, enfim, tudo ali naquela área ali da Palestina, aquela faixa de Gaza também era naquela época também pertencia ao reino de Herodes. Acontece que a gente tem um negócio aí que tem a ver com João Batista. Mas antes da gente entrar nessa história, Cusa, o marido de Joana, ele era procurador, intendente de Herodes. Intendente, né? Quem serviu o exército sabe o que é um intendente. É quem compra, é quem faz as compras, quem cuida dos negócios. Então,
Cusa era rico, né? Herodes era o rei, e ele fazia muitas compras, e ele tinha uma casa numa cidade chamada Cafarnaum. Vocês já ouviram falar de Cafarnaum, que fica à beira do lago de Genezaré. E o que acontecia? Joana, como era mulher de Cusa, ela era rica, tinha muitas servas e vivia uma vida, né, teoricamente, vivia uma vida bastante tranquila, bastante feliz. Mas, na verdade, não era nada disso. Não precisa nem apontar, não. Você... Tá. Deixa eu ver se eu volto aqui. É. Tá bom. Como eu falei de Cafarnaum, é uma cidade onde Jesus também andava por lá. Porque Jesus, depois que ele é batizado por João Batista, seu primo, ele vai para o deserto dali, e fica 40 dias. E quando ele termina, né, esse tempo de jejum, de oração, ele se sente pronto para começar a sua tarefa. Então ele desce, né, do deserto, né, vai a Nazaré, encontra com a mãe dele, desce em Nazaré e vai para Cafarnaum, que ficava às margens do lago de Genezaré, Mar da Galileia. E lá ele começa, né, a gente lembra, né, lembra daquela música básica? Né? Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Então, ele primeiro encontra com André e Pedro, que era também chamado Simão. André era discípulo de João Batista. André conhecia Jesus, tinha visto o batismo de Jesus, tinha presenciado aquela cena em que a pomba da paz desce, né, e vem aquela voz espiritual: eis aí o meu filho bem-amado. Né? E então, André e Pedro seguem Jesus. Então ele começa, depois ele encontra com João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e eles são seguindo Jesus, e ele vai pegando já, começando a sua tarefa, né, a sua missão. E Joana morava em Cafarnaum. E Jesus então começa a falar com o povo. Ele começa a ir para a praia, né, subir no barco. A multidão ficava na praia, ele subia no barco e lá ele ensinava. Então, o que acontecia? Joana estava na mesma cidade, então ela tinha notícias de Jesus. Mas acontece que Joana tinha uma vida teoricamente tranquila, fácil, mas não era verdade. Porque o casamento dela não ia bem. Né? Cusa, seu marido, procurador de Herodes, ele era um homem machista, dissoluto. Né? Além de tudo, ele era irascível, brigava com ela. Né? E ela tinha, né, coisas de mulher, né? Quer dizer, coisas de mulher, não, coisas de nós, né? Ninguém gosta disso. Somente num casamento, né? Então, o que acontecia? Ela ficava muito triste. E as servas delas, vendo aquilo, um dia uma serva lhe convidou para assistir uma palestra de Jesus. E ela, muito triste, ela aceita. Então ela pega, coloca uma roupa simples e vai assistir a Jesus. E aí, o que acontece? Cusa, ele era um negociante. Então, toda a vida dele, né, toda a mentalidade dele era voltada para os negócios. Até a religião. Ele, ora, fazia sacrifício para os judeus na sinagoga, para o Deus dos judeus na sinagoga. E, ora, ele fazia sacrifícios aos deuses romanos, porque os romanos eram politeístas. E ele vivia se equilibrando, né, nessa corda bamba, porque ele, dessa forma, ele ficava bem tanto com os judeus, com o rei Herodes, também com os romanos, que eram os donos da situação. Eles aqui eram os invasores, eles que comandavam.
E com isso ele ganhava mais dinheiro. O negócio dele, né, era ganhar dinheiro, ele era materialista. Joana, por sua vez, ao ir ao encontro de Jesus, assistir, ela se encanta com as palavras de Jesus. E ela então começa a ir às, né, palestras de Jesus, né, aos encontros que ele dava junto no Mar da Galileia. E ela então, né, fica maravilhada com os ensinamentos de Jesus. E ela queria, né, que aqueles ensinamentos, né, aquela água viva, né, que ela estava bebendo, ela queria que o marido dela, Cusa, também pudesse beber dessa água. Nos tempos de Tenente Herodes, em contato com os representantes do Império, ora comparecia. E ela, então, o que ela faz? Ela chega para Cusa e fala de Jesus. Fala para Cusa, né, dos ensinamentos de Jesus. Fala para Cusa da maravilha que ela sentia quando ela escutava Jesus. Mas Cusa não se interessou. Muito pelo contrário. Ele se enfureceu. Ele achava que... Né, como é que ele podia imaginar, né, ser adepto de um rabi que dizia que Deus é nosso Pai e nós todos somos seus filhos e somos todos irmãos? Se ele se achava melhor do que os outros, e ele, né, servia a um rei e aos romanos. Né? O pensamento dele era um pensamento mais ou menos de casta. Né? Ele achava que estava numa casta superior. E Joana queria que ela tivesse paz no seu lar. Ela amava a Cusa, todo o seu coração. E queria que o esposo dela, ao invés de ir para a rua, de procurar aventura, ficasse em casa com ela, que pudesse, né, dividir a vida com ela. E aí, com essa atitude, as coisas pioraram. Foi aí que tornou o caos. Aí que Cusa foi para a rua mesmo, aí que ele brigava mais com ela e praticamente, né, não tinha mais contato. E o que aconteceu? Joana resolve procurar Jesus. Ela resolve falar com Jesus, né? Aquele homem que tinha um verbo tão envolvente. Vocês imaginam, né? Fazer um breve. A gente está sentado. Vamos usar a imaginação, pessoal. Vocês imaginam que nós estamos sentados na areia, na praia. Estamos sentados lá. E Jesus chega, passa por nós, ao nosso lado, chega ali na frente e entra num barco. Senta no barco e ele começa a falar para a gente. Vocês imaginem nós escutando um ensinamento, uma palestra de Jesus. Como é que devia ser o olhar de Jesus quando ele olhava para nós? Como é que devia ser a voz quando ele ensinava? Como é que ele devia ser quando as pessoas chegavam perto dele? Como é que devia ser aquele olhar manso e meigo, aquele olhar, não só o olhar, mas aquela maneira que ele tinha de tratar? Joana, ela sentia isso, ela tinha sido tocada no seu coração. E aí Joana, um dia, procura Jesus na casa de Pedro. E ela tem a intenção de conversar com Jesus para fazer com que Cusa, seu marido, pudesse mudar, para que ela pudesse ter paz. E aí, a pergunta: é possível mudar alguém? Será que é possível a gente mudar alguém? É difícil. Por incrível que pareça, é possível. Responder para você.
Mas só existe uma pessoa que nós podemos mudar. Uma só. Nós. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Mas a gente, às vezes, não tem essa percepção, não tem essa consciência. E quando nós mudamos a nós mesmos, o que acontece? Isso daí chama-se reforma íntima, a famosa reforma íntima. A gente começa a influir no nosso entorno. A gente começa a influir na nossa família, no nosso filho, nosso pai, nossa irmã, nosso irmão. Começa a influir nos colegas de trabalho. Porque nossos atos, nossas falas, nossos pensamentos, eles mudam conforme nós vamos, nos mudando, conforme nós vamos, trazendo para nós os ensinamentos de Jesus. Eu vou voltar aqui, porque vale a pena esse diálogo. Esse diálogo está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu costumo dizer, brincar, mas brincando seriamente, que não acreditem em nada do que eu digo. Vão lá procurar no livro para ver se está certo. Aquilo que eu disse, se eu estiver errado, me avisa para mim consertar. Então, olha aqui. Ela procurou o Messias e ela se queixa para Jesus e Jesus responde para ela: Joana, só há um Deus que é nosso Pai e só existe uma fé para nossas relações com seu amor. Todos os templos da terra são de pedra, mas eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Jesus fala para Joana que nós, o coração somos nós. Cada um de nós é um templo vivo. E a gente esquece disso. Mas a gente não devia esquecer. Porque se nós somos um templo vivo, nós devemos honrar, adorar a Deus através de quê? Através de nossos pensamentos, atos e palavras em todas as ocasiões da nossa vida. Isso que Jesus está lembrando a Joana. Há uma razão muito própria para que Deus tenha colocado você ao lado do seu marido. Jesus está falando aquilo que a gente já sabe. Nós não estamos na família errada. Não, a gente está na família certa. Porque nós escolhemos nosso pai, nós escolhemos nossa mãe. A gente pede para eles dão um consentimento. A gente escolhe a nossa mulher, escolhe o nosso marido. A gente escolhe os nossos filhos. A gente escolhe, a família que nós vamos entrar. Escolhe o tipo de vida, não há fatalidade, mas a gente vai escolher o tipo de vida através da prova que nós queremos desempenhar para poder vencer. Tudo isso chama-se livre-arbítrio. Nós fazemos isso quando? Antes de reencarnarmos. É só pegar aquele filminho, eu nem vou recomendar o livro, pega o filme Nosso Lar, o primeiro, que tem lá, o pessoal do Ministério da Reencarnação fazendo lá a sua cartinha de vida. Pois é isso que Jesus está falando para ela, que ela não foi colocada ao lado de Cusa por acaso. Ela precisava estar ao lado dele porque ela tinha provavelmente débitos do passado para acertar com ele. E aí, a você que já foi, ele responde: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Jesus está falando do bom combate da reforma íntima. Agradece ao Pai por o haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia, leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas.
deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Livro de Boa Nova. Então Jesus está dizendo para ela que ela tem uma tarefa que ela pediu e que foi dada a ela permissão para executar essa tarefa. Então ele lembra dela do compromisso que ela assumiu e que ela estava se queixando. E ele fala para ela, não, você é capaz de realizar isso, ama teu marido, né? Então você procura dar um novo olhar a isso, né? Chama-se, use um novo paradigma, um olhar sobre um outro ângulo, sobre aquilo que nós estamos vendo. E aí, ele continua. Jesus falando com Joana. Quem sentirá mais dificuldade de estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Jesus fala para Joana, Joana, quem é que vai poder, né? Quem é que tem que ajudar a estender as mãos? É aquele que já conhece o Evangelho? É aquele a quem está recebendo a água viva da Boa Nova? Ou aquele que ainda está na ignorância, na escuridão? No caso era a coisa. Quanto à imposição das ideias, que ela queria impor a coisa, né, as ideias de Jesus, ele fala para ela, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Porque não fulmina com um raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra. Aí ele responde, a resposta de Jesus é um ensinamento incrível. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, Jesus está dizendo para ela que nós somos espíritos imortais, que o corpo é perecível, né? Esse corpo aqui vai um dia acabar. E nós vamos reencarnar no outro corpo e vamos ter novas experiências. Então ele fala que não adianta querer acabar com o corpo, mas sim transformar o espírito mortal. Quando ele fala que ele transforma aquele, às vezes com uma lágrima. Com uma lágrima, ele fala, é o sofrimento que nós granjeamos quando nós, né, estamos nos erros. Está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Se vocês não conhecem, eu recomendo a leitura do Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 6. E aí, por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame o seu companheiro, despedindo-a com: vai, filha, ser fiel. Imagina, você está conversando tete a tete com Jesus, ali, olho no olho, e ele chega, te fala, te dá um conselho e fala para você: vai, filha, ser fiel. Diz para você: não, olha, está tudo certo, faz isso que vai dar certo. Receita de felicidade, receita de bem-aventurança. E olha só o que acontece. Joana, que estava com o coração apertado, ela se sente consolada. Consolada. Seu coração fica assim, né, como se tivesse... E ela volta para casa e ela muda completamente a maneira de agir dela. Ela passa a olhar para a Cusa como se fosse um filho dela. E ela ama Cusa, o seu marido, né, com todo o seu amor, e procura não ficar brigando por coisas miúdas, mas procura incentivá-lo nas coisas boas. E as coisas na vida dela mudam, e mudam muito. Tanto é que ela tem mais um filho. Ela tinha um filho, ela tem mais um segundo filho com Cusa. Então, com Jesus, ela aprendeu que o jugo de Jesus era suave. Porque o que Jesus nos pede é apenas que nós amemos, né? A lei de amor.
Não digo que é fácil, porque não é fácil amar. Amar não é fácil, né? Tinha um grande amigo que está na parte espiritual agora, nosso amigo chamado Jorge Coelho, que Deus o ilumine. Ele dizia que andar com Jesus no peito é fácil, né? Ontem a gente bota uma camisa com Jesus no peito, a camisa do meu centro tem Jesus no peito. Ele falava, eu quero ver ter peito para andar com Jesus. Porque não é fácil você amar o teu próximo. Quando o teu próximo é bonzinho, é maravilhoso, né? Agora, quando ele não é bonzinho, quando ele chega para você, pisa no teu carro, quando ele, né, é igual a mãe sabe, né? Tem sempre os filhos, mas tem sempre um que dá mais trabalho, que você fica preocupada, que não dorme à noite quando chega e que não escuta os seus conselhos, que é respondão. Pois é. Não é verdade? Pois é, eu era assim também. Mas a mãe, né, dizem que o amor de mãe é o mais próximo que nós temos do amor incondicional de Jesus, de Maria de Nazaré. Então, a mãe sabe que ela tem que amar aquele filho e ela se dedica mais ainda àquele do que aos outros, né? Porque, como Jesus ensinou, ele é o bom pastor. Ele se alegra mais com uma ovelha que está perdida, né, do que as 99 que estão lá no aprisco. Então, a mãe faz a mesma coisa, ela dá mais amor àquele, mas não quer dizer que ela ame aquele mais do que os outros, não. É apenas uma questão de necessidade. Então, Joana, ela entende isso e passa a trabalhar nisso. E o que acontece? A vida melhora, mas Cusa fica doente. Né? Vem enriquecer os dias e passa a ter perseguições políticas. Né? Você sabe que a política mudou o imperador, na época que o imperador que começou a perseguir os cristãos, começou com Diocleciano e depois passou para Nero. E essa revolta aí ela perde. Cusa morre. Ela fica viúva. E naquele tempo, né, Joana já era uma discípula de Jesus e ajudava muito, dava dinheiro, né? Porque, não sei se vocês sabem, Jesus não tinha só 12 discípulos, não. Jesus tinha 400 discípulos que iam com ele para todo lugar, para lá e para cá. E tinha que alimentar todo mundo. Porque Jesus, vocês sabiam que Jesus tinha religião? Essa história de dizer que Jesus não fundou nenhuma religião, não. Jesus tinha uma religião. Jesus era judeu e ele era rabi. Rabi por direito, porque era filho primogênito. E todo filho primogênito de uma família judia tem o direito a exercer o rabinato, né? O rabi significa que ele era professor. Tanto é que foi o primeiro e único título que ele aceitou. Ele não aceitou mais nenhum outro título, ele só aceitava ser chamado de mestre, para vocês terem uma ideia. E Jesus, ele era um rabi diferente. Não, existia na época o rabinato itinerante. Assim como o seu primo, né, João Batista, também ele era um rabi itinerante. Ele não ficava em nenhuma sinagoga. Ele ensinava o povo na rua e ele ia de cidade a cidade. Era comum isso. Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas naquela época era comum. E o que acontecia? Joana, quando Cusa morre, ela fica pobre. Ela perde, né, a fonte de renda e ela é obrigada a trabalhar. E as amigas dela, que a conheciam, que era rica, mas como você, mulher, você vai trabalhar? Ela fala assim, Jesus, né, trabalhou como carpinteiro, pegou a enxó, pegou a coisa, aparelhou a madeira, construiu casas, né? Porque São José, pai de Jesus, ele era pedreiro. E Jesus seguiu o espaço dele para poder, quando José morre, Jesus assume a casa dele. Então, ele era o arrimo da família. Então, Joana segue o exemplo de Jesus e vai trabalhar. Vai cuidar de outras crianças na casa de patrícias romanas. E aí, né, já no ano de 65 depois de Cristo, ela vai para Roma com uma família onde ela trabalhava.
E chegando em Roma, ela continua, né, assistindo os cultos cristãos que eram nas catacumbas. E um dia ela é presa. Um dia ela é presa. Não, eu acho que eu estou me adiantando. Joana, inclusive, ela tinha ainda bastante influência por causa do seu marido Cusa, e ela conhecia Pilatos, conhecia a mulher de Pilatos, chamada Cláudia, e ela foi uma das mulheres que intercederam para que Jesus não fosse crucificado junto a Pilatos. E Pilatos depois, né, tem aquele diálogo com Jesus, ele recebe Jesus, provavelmente por causa desse pedido da sua mulher Cláudia, ele recebe Jesus e tem aquele diálogo, né, onde ele pergunta: tu és rei? E Jesus fala: tu disseste. Ele fala: mas se tu és rei, cadê os teus soldados que não vêm? Ele falou assim, né, meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, eles viriam aqui, né, lutar por mim. E ele fala assim: mas Jesus continua: eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E Pilatos chega para Jesus e fala: mas o que é a verdade? E Jesus responde com o olhar. E naquele momento, Pilatos estava completamente nu, completamente, né, perante o olhar de Jesus. E ele sente isso e ali ele exerce, né, a sua covardia. Ele sabia que Jesus era inocente e ele lava as mãos e entrega Jesus a Caifás e Anás, que estavam lá pedindo julgamento, para que ele fosse crucificado. Então, Joana passa por tudo isso, fica pobre, vai para Roma e, durante a perseguição de Nero, ela é presa nas termas de Caracalla, que era uma fonte que tinha perto da Catacumba, junto com mais eram 400 pessoas que estavam lá, e ela é presa. E aí ela é levada para o Coliseu, não conhece o Coliseu, e para que os cristãos pudessem ser, né, mortos pelas feras, mortos pelos açoites, ou mortos, né? Naquela época tinha coisas terríveis, né? Eles pegavam um cristão, amarravam num poste, prendiam ele todo, passavam uma fita nele todo, colocavam um pano na boca para ele não poder falar, colocavam uma substância, né, como se fosse gasolina, mas e botavam fogo à noite para que ele pudesse iluminar o caminho. Então tinha uma fila de postes de cristãos que eram queimados vivos para iluminar o caminho de Roma. Mas Joana de Cusa não foi feita assim. Ela foi amarrada no Coliseu, junto com o filho dela, que estava junto com ela também. E no meio daquela algazarra toda, né, parece até final do campeonato de futebol. Aliás, o futebol lembra muito aquele ciclo romano, só que naquela época o pessoal pegava e matava os cristãos. Hoje em dia o pessoal torce para um time. Então estamos melhorando, estamos evoluindo. De vez em quando tem briga e tal, mas naquela época era um pouquinho diferente de hoje. Mas, como a natureza não dá saltos, né, a gente vai caminhando passo a passo. Então, o que acontece? Ela está lá e um dos romanos, que são os carrascos, né, chega para ela e fala: abjura, renuncia à tua crença em Cristo. E ela fala para ele que não. E aí o soldado, o que ele faz? Ele chicoteia o filho dela, que está do lado dela. E o filho dela começa a sangrar e começa a chorar e fala para ela: mãe, abjura, mãe. Nós já perdemos, né? Porque você mantém
a tua fé em Jesus, né? Pelo amor de Deus, por mim. E aí, Joana de Cusa eleva o seu pensamento, os seus olhos aos céus e começa a chorar. E lembra de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que diante do Calvário, diante da cruz, vendo seu filho amado sendo crucificado, ela não se rebelou, ela não se exasperou, ela tudo assistiu de uma forma digna. Então Joana lembrou disso, volta o seu olhar para o seu filho e fala: filho, cala-te. Lembre-se que Maria nunca, né, se rebelou. Vamos morrer com dignidade. Ela foi fiel até o último instante. E o soldado romano chega e coloca fogo, né? Tinha achas de madeira em volta também lá naquela substância que parece gasolina, e começa a atacar fogo nela, e as chamas começam a subir, começam a queimá-la. E esse mesmo soldado chega para ela e fala assim: esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela então mais na frente um pouquinho. Estou falando que daqui a pouco vai dar a hora. É por isso que eu adiantei. Então ele falou: esse seu Cristo só te ensinou a morrer? Aí ela reúne todas as forças dela e fala: não me ensinou só a morrer, mas ensinou a te amar e a te perdoar. E as chamas então a cobre e começa a consumi-la, e ela sente aquela dor no peito, mas ela sente um toque no ombro e fala, escuta aquela voz doce e meiga que fala: ei, Joana, eu estou aqui, vem comigo. E ela vai para o mundo maior, conduzida por Jesus. E aí, a gente para e pensa: puxa vida, né? Uma mulher que quase, no Evangelho, quase ninguém fala. Quanto ensinamento. Quanto ensinamento ela nos deu, ensinamento de obediência, né? Quando a razão, né, acede ao ensinamento, consente, e o ensinamento da resignação, quando o coração consente, né? Passar por aquele sofrimento, e ela consegue trazer com ela, né, uma tarefa que ela cumpriu exemplarmente. Ela conseguiu, né, resgatar o seu débito com o marido dela, Cusa, e mais, conseguiu, através de ser discípula de Jesus, trazer para nós um exemplo vivo de fé. Foi fiel até o último momento. Ela lembrava: vai, filha, ser fiel. E ela foi fiel. E ela vai para o plano espiritual. E a história não acaba aqui. Agora talvez venha a melhor parte. Então, já se passaram 2000 anos, e é óbvio que não é pedido a nós sacrifício dessa monta. Hoje nos é pedido o sacrifício para que possamos manter a fé em Jesus, que possamos manter a conduta reta que Ele nos ensinou, sedimentada pela lei do amor. Joana de Cusa, ela não só sentiu, mas ela conseguiu entronizar e cumprir a lei do amor. Transformou o limão, que era o Cusa, numa limonada, e transformou a vida dela num hino de amor a Jesus. E ela fala para a gente:
É difícil? É, porque temos muita dificuldade. Em virtude da violência no mundo, nós temos várias guerras acontecendo. A guerra que passa na TV. Mas nada comparava às dificuldades daqueles primeiros cristãos que se entregaram incondicionalmente para poderem mostrar a felicidade aos ensinamentos do meio do Rabi da Galileia. Pela força desses cristãos, a mensagem do Cristo pode transcender os tempos, chegar viva hoje entre nós. Naquele livro, Ave Cristo, daquela trilogia que tem 2000 anos, 50 anos depois de Ave Cristo, fala desses sacrifícios que os primeiros cristãos fizeram. Eles regaram, adubaram com o sangue deles a árvore do Evangelho. E é importante que a gente lembre que esse sacrifício dele não foi em vão. Porque se não fosse esse sacrifício deles, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos hoje, aqui reunidos em nome de Jesus. Nós estaríamos lembrando aquelas palestras maravilhosas ao entardecer no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Não estaríamos lembrando de Pedro, de Tiago, de João, de André, de Filipe, de Mateus. Não estaríamos lembrando das mulheres do Evangelho, de Joana de Cusa, uma grande mulher, um grande exemplo para todos nós. E ela continua a trabalhar na espiritualidade. Ela tem... Um dos verdugos se aproxima dela e pergunta irônico. É aquilo que eu disse. Teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Não. Apenas a morrer, mas também a vos amar. Sentindo a mão suave. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Hoje ainda trabalha pelo Evangelho. E aí, a gente vai mostrar aqui 3 reencarnações importantes depois de Joana de Cusa, desse espírito valoroso. Perdão, volta. A primeira, ela reencarna em Assis, junto com Francisco de Assis, como Clara, Santa Clara de Assis, trazendo para nós, trazendo as regras e todo o trabalho das Clarissas, a segunda ordem da grandiosa falange de São Francisco de Assis. Lembrando que a primeira ordem, a ordem dos irmãos menores, onde tem Francisco, e também seus 12 discípulos. A segunda ordem, a ordem das Clarissas, em homenagem a esse espírito Clara. E a terceira ordem, a ordem terceira, a ordem dos leigos, que existe, todas elas existem até hoje, onde as regras são mais brandas, para que as pessoas como nós possamos... Dizem que ser franciscano não é uma ordem, é um estado de espírito. E, com certeza, Joana de Cusa, Santa Clara, ela está presente, nesse grande universo, que é o universo do amor de Francisco de Assis, e Clara representa também esse amor. A segunda reencarnação é uma reencarnação que ela teve no México, Sor Juana Inés de la Cruz, que foi uma mulher extremamente inteligente, que se dedicou à cultura, dedicou a livro, era poetisa, escreveu livros, ela tinha contato com os maiores escritores, com os maiores poetas, os maiores cientistas e pensadores, e ela escreveu vários livros que estão publicados até hoje, sendo talvez uma das que combateu o machismo, defendeu o direito da mulher ser respeitada e ter voz na sociedade. Até hoje, Sor Juana, ela é, digamos assim, cultuada no México, é uma grande mulher. E como terceira reencarnação, ela reencarna em Salvador, na Bahia,
como Sora Joana Angélica de Jesus. Sora significa, né, a prior, né, a madre superiora de um convento, e ela também é uma grande mulher, também extremamente inteligente, mas ela se destaca quando tem um movimento de independência na Bahia, que, se eu não me engano, chama-se Baianada, né? Não sei se eu estou correto, e há uma grande, como é que se diz, revolta, e os portugueses, na época, então, eles reprimem essa revolta. E então eles querem invadir o convento, e a Sora Joana Angélica fica na porta do convento e fala para eles que aquilo ali era uma casa de Deus e que só entrariam lá se passasse por cima do corpo dela. E ela é morta a baionetas. E eles entram. Então, Sora Joana Angélica vai para o plano espiritual e lá ela resolve fazer um trabalho de amor. E como ela era Clara de Assis, ela é assim, com São Francisco, né, Francisco de Assis, ela pede ajuda a Francisco de Assis para que ela pudesse estabelecer um projeto. E ela, então, né, estabelece um projeto junto com Divaldo Pereira Franco. Né? Francisco ajuda ela, mas com a seguinte condição, que a caridade fosse feita ajuda aos pobrezinhos. Né? Lembrando que Francisco é o poverello de Dio, né? O pobrezinho de Deus. Então, Joana vai e inspira não só ao Divaldo, mas a gente viu o filme do Divaldo, não sei se vocês não viram, não percam, vai lá no Netflix, vê onde tem esse que vale a pena assistir. Ela inspira a ele e a outros a fundação da Mansão do Caminho, obra humanista que existe até hoje, que atende, né, tem mais de 5 mil pessoas que moram, tem orfanato, tem escola, tem padaria, tem oficina, e que o Divaldo mantém até hoje, né, como num bairro muito pobre de Salvador, atendendo, e ele muda aquela região, atendendo aquela população, e a Joana Angélica, ela então assume o nome de Joana de Ângeles, seu nome latino, e passa, através de Divaldo Pereira Franco, né, toda uma gama de conhecimentos, através dos seus livros, que nós temos à nossa disposição para estudarmos, para aprendermos. Então, eu costumo dizer que de Joana de Cusa a Joana de Ângeles, né, qual foi a saga desse espírito? O que ele nos ensina? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode dizer é assim: vai, filha, ser fiel. Ser fiel a quê? Ser fiel ao Evangelho, à Boa Nova. Tenha fé, acredite, vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Talvez seja a maior lição que nós temos e que hoje nós vemos em Joana de Ângeles, né, as grandes informações sobre a psique humana. Tem um livro dela maravilhoso chamado O Evangelho à Luz da Psicologia. Né? Ela fala da transição que nós estamos passando. Tantos livros. E ajuda, junto ao Divaldo, a manter, né? E a trazer com que ele tenha aquela saúde mental, aquele bom ânimo. Divaldo já está com, acho que 93, né? 93 anos. Ainda continua trabalhando, fazendo palestras e podendo realizar esse trabalho que é exemplo para o mundo inteiro. Eu gostaria muito de dizer que eu admiro muito essa mulher. Né? Quando eu tive a oportunidade de estudar, eu fiquei maravilhado, porque tem muita pouca informação. E hoje a gente consegue entender, né, que ela, de Joana de Cusa, queixada do marido, se transforma em Joana de Ângeles, um espírito valoroso e que nos ajuda. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a espiritualidade aqui que nos inspirou, agradeço a boa vontade de cada um e que nós possamos também beber dessa água, nos inspirarmos, né, nessa mulher do Evangelho, para que a nossa vida também possa, né, ser um pouquinho, não vou dizer igual, mas um pouquinho, né, que sejamos fiéis também.
né? Muita paz e bem para todo mundo. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Bom, os nossos irmãos que vão assistir o nosso estudo, que a paz de Deus e essa confiança, essa fé permaneça no coração de cada um.